acho que eu precisava de um tradutor hoje aqui. Uma pessoa para... Mas eu vou fazer para vocês. Irmãos, me perdoe, eu estou com a voz agravada, mas vocês vão ver que vai melhorar durante a pregação. Amém? Estava tentando não usar muito minha voz ali para sobrar um pouquinho para aqui. Mas amém. Deus tem uma palavra para nós, amém? Hoje eu vim meio monocromático. Vocês vão entender o porquê. Meio, né? Não tinha uma gravata preta. Eu acho que eu não fico bem em tom de preto. As minhas roupas são brancas. Quem pode dizer amém? Deus tem roupas brancas para nós, amém, gente? É engraçado como nós, seres humanos, somos bem interessantes. A gente faz o seguinte: a gente busca fazer uma religião, usar de branco para parecer que nós somos alvos como a neve. E não é a roupa que Deus está te preocupado com você, para falar a verdade. Deus está preocupado com você. Amém? Vocês estão entendendo? Dá para entender? Porque eu não estava escutando nada de contrabaixo, talvez, sei lá. Eu não sei se eu estou gripado, será? Meus ouvidos estão agravados, mas eu acho que Deus está tendo misericórdia. Agora eu comecei a escutar, gente. Parece que o pessoal da mesa ali começou a perceber que precisa mais volume. Amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre pecado. Quem pode dar um sorriso para mim? João 3,16 diz assim: porque Deus me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que se eu crer nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Nós podemos repetir na primeira pessoa: porque Deus me amou. Deixa eu tentar mais perto, não estou escutando. Porque Deus me amou. Agora ficou bom. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que se eu crer nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, é uma coisa tremenda Deus mandar o Filho dele para quem? Para a igreja? Não. Ele me amou antes do fundamento, antes de formar todas as coisas. O pecado estaria lá. Ele me amou no pecado. Quem pode dizer amém? Bem, quando a gente fala desse mundo pecaminoso, irmãos, a gente vê que o que é pecado? Muitas pessoas elas chegam e falam e queriam uma lista de pecado. Ó, isso é pecado, isso aqui é pecado. Ah, mas aquilo é pecado também? É. Ah, que pena. E aquilo é pecado? É pecado. Então, vamos fazer algo muito mais compactado, algo mais simples. O pecado é a gente fazer qualquer transgressão da lei. Amém? A lei dos céus e muitas leis do homem. As leis do homem que tem conformidade com a palavra de Deus, se você transgredir, é pecado. Amém? Andar 500 por hora, 200 por hora numa rodovia que é 80 é pecado. Você fazer ultrapassagem proibida em lugar proibido é pecado. Amém? Cobiçar a irmã do pastor é pecado. A mulher do pastor, só do pastor? Não, qualquer uma. E a gente fala sobre isso. A gente poderia começar a enumerar várias coisas, irmãos. Isso não precisa. Sabe para quem precisa de lista? Aqueles que não são de Deus. Aqueles que não foram gerados pelo Espírito Santo. Você precisa fazer listas e listas para chegar para ele e falar: isso é pecado. Aqueles que são de Deus, eu falei que a voz vai melhorar. Aqueles que são de Deus, irmãos, não precisa de lista. Ele já tem, meu Senhor. Amém? Em 1 João, ele fala que os filhos de Deus não vivem pecando. E Célia, ainda ele fala assim, olha, João fala assim: e se por acaso vocês pecarem, nós temos um advogado. Se por acaso. Não era um hábito, era um acidente. Amém? Glória a Deus, gente. Coloquei aqui que também não existe um pecadão, é um pecadinho. O que é o pecadão? Traição. O que é o pecadinho? É uma fofoquinha. Irmão, para Deus não existe. Todo pecado te afasta de Deus. Todo pecado. Existem as igrejas que hoje a mentira corre solta. Não tem problema, a mentirinha, existe a mentirinha santa. Não existe. Não existe a mentira santa. Toda mentira
existe um pai que fez ela. E quem que é o pai? Ele só... Olha como está melhorando, gente. Vamos dar aplaudir a Jesus? Vai melhorar. Aleluia. Quando a Bíblia, ela fala que existe um autor, um pai. A única coisa que Satanás, ele é pai, é da mentira. E quem mente, provavelmente são filhos deles. E que mentirinha é essa, pastor João? Mentira. O que é mentira? O que é mentira? Ananias e Safira vêm na frente, eles combinam sobre um valor da casa. Pode tirar aqui para mim, filho? Isso aqui ali no canto, por favor, obrigado. Eles combinam um valor que em relação à casa, vocês conhecem essa parte de Atos dos Apóstolos, quando eles falam, olha, a casa nós vendemos por 400, vamos falar que é 300, a gente fica com 100. Gente, eles foram levar o dinheiro, gente. O dinheiro era deles, eles não precisavam disso. O problema foi a mentira. A mentira foi os dois morrerem. Aí a gente fala, hoje não acontece, hoje acontece. Pessoas estão morrendo na fé, por quê? Porque começaram a provar contra Deus. Eu estou só falando de mentira. Irmão, tem muitos pecados que a igreja já assimilou e já começou a ser o cotidiano da igreja. Amém? Intriguinha entre os irmãos, não tem problema, depois a gente se acerta. Probleminhas de fofoca. Irmãos, tudo isso são pecados? São pecados. E se você ficar vivendo nisso, você provavelmente, querido, nem herdar o reino do céu, você não vai herdar. E o pior de tudo, não vai herdar salvação. Por que Deus está falando? Gente, nessas semanas, semana passada, o Adriano ele trouxe uma palavra sobre pecado. E Deus tinha me dado uma palavra que eu imaginei que era Deus que tinha me dado a palavra. E hoje de manhã, Deus ele começou a mexer no meu coração sobre 2 aspectos. A igreja está subindo. Quem quer fazer parte dessa igreja que sobe? Irmão, a igreja que fica não vale a pena, irmão. A igreja que fica é aquela igreja que está mais interessada com microfones. Está mais interessada em aparecer. A igreja que sobe é aquela que está mais interessada em Deus. Ou, para falar a verdade, o único interesse dela é Deus. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Nós estamos nos reformulando, tem as meninas, a Kelly agora está fazendo parte do louvor. E a Kelly não sabe. A Kelly não sabe, né? Mas eu sei que a voz dela, ela tem uma voz muito bonita. Mas nós não precisamos de voz bonita aqui. Nós precisamos de pessoas que têm o caráter de Cristo. Pessoas que estão querendo e desejando o caráter de Cristo. E durante um tempo eu fiquei perguntando para a Célia, né? Para a Fran não posso, porque a Fran, qualquer coisa lá, né? Fica rindo, fica feliz, porque a Fran também tem uma voz muito bonita. E a gente precisa de pessoas. E nós queremos que as 4 cante. Só que só tinha 3 microfones, um para mim. Para ajudar o Adalto. E teve uma pessoa que quando eu falei, puxa, a Anne chegou, né? É a vez da Anne. Aí uma irmã falou, não, ela fica aqui, ó. Tirou o microfone, pode ficar. Saiu rindo, brincando. Irmão, eu já participei de ministério que se isso acontecesse, a pessoa ia sair daqui e não voltava mais na igreja. Pessoas que querem só microfone, pessoas que querem pregar, cantar, tocar, que eu faço. Nós não precisamos. Nós precisamos de pessoas que nem essas. Amém? Não vou nem pedir para aplaudir, porque seria para pessoas. Eu estou honrando essa pessoa, porque isso foi muito forte na minha vida. Nós estamos formando pessoas com caráter nesse lugar. E quando a gente olha, gente, e a gente fala sobre pecado, irmão, eu quero te falar uma coisa, que Deus fez doer uma coisa aqui. Nós estávamos comentando na célula, na casinha, quando fala que o homem, quando caiu em pecado, ele colocou a culpa para a mulher, e da mulher foi para a serpente foi a única que teve realmente a coragem de falar a verdade. Satanás foi, acho que a única vez que falou a verdade, ele assumiu e ficou quieto, que ele que tinha enganado todo mundo. E o pecado, e a consequência desse pecado, Deus fala assim, olha, do pó da terra comerás. Vocês sabem, vocês escutaram a semana passada. Gente, quando vocês pecam, vocês fazem surgir poeira da tua vida.
pó. Quem já viu cobra e serpente comer barro, terra? Quem já viu? O que ela come? Naturalmente, come os insetos, insetos, os bichinhos, certo? Não é? Tem uns aí que comem até bois. Mas quando Deus estava falando, Ele estava falando muito profético. Ele falou assim, ó, você vai morder o calcanhar do homem, do filho. Estava falando sobre Jesus. E esse lhe ferirá a cabeça, ele vai te esmagar. Quem pode dizer glória a Deus? Então era tudo algo muito profético. E quando Ele fala sobre isso, Deus, Ele chega e fala, todos nós, se você quer que o seu familiar venha para Jesus, você precisa morrer, gente. Você precisa morrer no teu tempo de oração. Você precisa morrer para as tuas vontades. Porque você quer um familiar, quer um vizinho. Precisa você alimentar alguém através da morte de alguém, certo? Você é um grão de trigo caindo no chão. Se não morrer, vai ficar sozinho. Tem pessoas querendo ganhar o mundo, mas não quer morrer. Não vai ganhar. Serpente, ela precisava comer também. Aí Deus fala assim, do pó da terra você vai comer. Você foi formado no pó da terra. Quando você peca, você está servindo unicamente para ser alimento de Satanás. E para falar a verdade, nós estávamos conversando e eu acho que é meio sério o que eu falei ali. Que o crente quando peca, não é nem alimento, já é sobremesa. É aquela parte, gente, quem não gosta de sobremesa? Nós estávamos na casa de uma família muito amada, nós estávamos comendo, nós não sabíamos que ia ter sobremesa. A gente tinha uma comida muito gostosa lá. Aí quando acabou tudo, o irmão ofereceu mexerica. Eu falei, não, mexerica é bom. Depois a irmã chegou e falou, não, tem sobremesa. Gente, sobremesa. E se tem umas irmãs que faz sobremesa boa, é aqui da comunidade. Pensa na sobremesa da Laura, veja. Essa Laura aí, ó o bicão dela de alegria ali, ó. O crente quando peca, irmão, ele se torna até sobremesa para Satanás. Tem um gostinho mais. Amém? Está doendo? Se não estiver doendo, eu vou fazer doer um pouquinho mais. Pode deixar comigo. Só que, querido, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente pode levantar a mão e falar, eu não quero nunca mais alimentar Satanás. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele suma da minha vida. Provavelmente ele não vai sumir. Mas você pode parar de ser alimento para a vida dele e começar a ser alimento para alimentar muitas pessoas que precisam de Deus. Quem pode ser essa pessoa e quem quer ser essa pessoa? Você quer ser uma pessoa que realmente alimente as nações? Irmão, a morte de Jesus fez com que nós viéssemos até aqui. Nós realmente aceitamos, temos uma salvação que se caso Jesus Cristo não morresse, Ele não fosse o alimento, o pão de Deus que descesse do céu, todos nós iríamos nascer e somente ir para o inferno. Mas por causa da morte de um homem, nós temos salvação. Quem pode dizer amém? Então, a Bíblia fala que todo aquele que nele crê será salvo. Quem pode dizer amém? Amém? Aí a igreja fez várias manipulações, jeitos de falar, não, você, a cada momento você pode perder e ganhar a salvação. Irmão, aqueles que são de Deus, eu quero te falar, olhe para mim, aqueles que são de Deus, eles não vivem pecando. Quem são de Deus não vai perder a salvação, porque eles querem Deus. E está melhorando mais. Amém ou não? Eu não quero dizer porque uma vez nós estávamos conversando, até a Célia ele deu um exemplo. Então quer dizer que se eu aceitar Jesus, então eu vou para o baile e eu sou salvo. Não, porque aquele que são de Deus não vai querer mais ir em baile, irmão. Aquele que é de Deus não vai querer mais ficar pecando. Amém? Aquele que são de Deus, ele não vai querer mais o mundo. Ele vai querer Deus. Amém? Nós estávamos conversando sobre CDs, música, nós estamos discipulando um casal. E irmão, quando eu me converti, eu olhei, o pastor da minha igreja não falou que era pecado aquilo. Não precisou. Porque eu estava no meu quarto e eu tinha muitos, eu sou do tempo do LP. Tem alguém que é do tempo do LP aqui ainda? Não, né? Só. Ederaldo, até você, Ederaldo. E gente, estou com vergonha. E gente, eu tinha muito LP. Eu trabalhava de office boy. Eu trabalhava lá eu levava malote para a Avenida Paulista e lá era o prédio da Jovem Pan. E lá embaixo tinha o coisa que
vendia só discos, CDs, tudo da Jovem Pan, né? Que era então, era um monte. E geralmente quando eu estava no elevador, eu encontrava com vários DJs que tinham lá, né? Eles tiravam sarro de mim que o meu malote era maior que eu, então eu já tinha virado um meio ícone lá naquele prédio, né? E às vezes, eu não me lembro se era o Serginho Boca, algumas pessoas da nossa época lá, conhecem o pessoal da Jovem Pan, os radialistas, eu falava, cara, que disco bom, tem esse. Aí eu ia lá e comprava, era um monte. E quando eu me converti, querido, eu olhei para aquele disco, e tinha um que ficava bem na minha frente assim, que era do Iron Maiden, The Number of the Beast. Convém para um filho de Deus ter uma coisa dessa, The Number of the Beast é o número da besta, gente. E era um desenho, quem teve esse CD, o Ederaldo abaixou a cabeça que a gente estava conversando, né? Pecamos junto, né, Ederaldo? Era um demonião lá, manipulando as pessoas. Gente, eu quebrei aquele disco. Na hora doeu um pouco o coração. Eu quebrei o disco, joguei fora. Quando eu vi os outros, falei, você não presta, os outros não prestam. Só que eu pisei na bola. Eu fui e dei para outra pessoa. Eu disse, eu deveria ter queimado tudo. Se não serve para mim, não serve para ninguém. O pastor não precisou falar para mim que era pecado ter esses discos. Nenhum discipulador precisou falar para mim. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo estava bombando aqui. Eu quero é Deus, irmão. Eu queria Deus, eu quero Deus na minha vida. E esses pecados, quando a gente chega e fala isso, então é só um alerta para você que está querendo uma lista de pecado. Reveja teu cristianismo. Reveja o que você quer em Deus. Essa igreja, ela quer servir ao Senhor. Mas essa igreja não está querendo ficar somente no Bacaitaba. Essa igreja veio para o Bacaitaba porque aqui existem muitos missionários, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que ainda não sabem, mas Deus está levantando eles para ir para as nações. E vão ganhar muitas vidas para Deus. As vidas deles vão ser transformadas. As casas deles, não só daqui, de toda a comunidade, de toda a região, vai ser transformado para a glória de Deus. Irmãos, Deus não chamou para nós sermos iguais. Deus nos chamou para a gente sermos diferentes. Amém ou não? Glória a Deus. E tem uma parte, querido, que está em Isaías capítulo 1, 6. Vocês podem abrir todos? Isaías capítulo 1. Esse Isaías, irmãos, pensa num livro profético. Pensa num livro que Deus chega e olha para o povo dele, um povo pecador. Mas ele olha para um povo que ele ama. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 16. Desculpa, fala assim. Quem achou diz amém? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei, o 17, a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Tem até um hino que fala, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Irmãos, hoje eu quero te dar o Evangelho. O Evangelho que quer dizer boas novas. Deus ele está falando conosco. Que mesmo que o meu pecado, o seu pecado, seja como escarlata, é um símbolo de pecado. Mas por que vermelho? Porque o mesmo vermelho te purifica de todo o teu pecado, que é o sangue de Jesus Cristo. Satanás, ele quer muitas vezes usar o vermelho para mostrar como pombagírias, como os Exus, linhas de esquerdas, linhas terríveis de pecados, para falar, isso é pecado vermelho, para ir contra o sangue de Jesus. Mas o vermelho do sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Quem pode dizer amém? O sangue que foi derramado naquela cruz, irmão, ele purifica o meu e o teu pecado. Ele me lava e te lava. Ele me faz justo diante de Deus. Queridos, não adianta somente Deus me perdoar os meus pecados. O sangue de Jesus Cristo, ele chegou diante do Pai e falou, Pai, o Massal agora não é mais mentiroso e ladrão. O Massal agora, ele é teu filho. Você aceita ele? Ele falou, eu aceito.
Então, ele me fez filho de Deus, mas não adianta ele só ter feito eu filho de Deus. Como no estudo que nós tivemos na segunda-feira, ele chega e mostra para todo mundo que o Marçal já não é mais aquela pessoa. O nome do Marçal não é mais ladrão, o nome do Marçal não é mais mentiroso, o nome do Marçal não é mais estrupador ou qualquer pecado que seja. O nome do Marçal é filho de Deus. Eu fui justificado. Deus, ele mudou meu nome. Deus, ele mudou meu nome nesta terra. Durante 1000 anos, Deus, ele mudou o nome. No tempo que ele reinar nessa terra, sabe o que ele vai fazer, Célia? E ele vai fazer o seguinte: Célia, eu mudei o teu nome, eu te justifiquei. Mas eu quero fazer diferente, eu te dou uma pedra branca para você. A pedra branca, para quem não conhece, existia 2 pedras. Uma, que quando pegava ela mostrava uma pedra preta. Era uma pedra de condenação. Isso era um costume no meio do povo, no julgamento judaico. E tinha uma pedra branca. Quando a pessoa via aquela pedra branca, ela mostrava que ela estava livre. Hoje muitas pessoas no Brasil gostariam de ter essa pedra branca. Mas Deus, ele pega para você, santo, e dá uma pedra branca. E sabe o que ele faz ainda na pedra? Escreve um novo nome para você. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia, Jesus! Queridos, o pecado, para falar a verdade, não é o problema. Para Deus, o maior dos problemas. Porque o pecado faz você alimentar Satanás. Ele fica forte na tua vida. Uma vez uma pessoa falou para mim que ele estava escutando sobre uma situação de alimento. Aquele que mais você alimentar, mais vai fortalecer. Se você alimentar mais Deus na tua vida, através de renúncias, através de caminhar no caminho dele, Deus vai ser muito forte na tua vida. Se você alimentar muito Satanás através de pecados, erros, enganos, separação do povo de Deus e tantas outras coisas, Satanás se tornará muito forte na tua vida, porque vai estar muito bem alimentado. Amém? Irmãos, eu queria que vocês fecharam Isaías, abra de novo Isaías 49, eu quero respaldar um ponto aqui. Isaías 49. Oh, glória a Jesus. Vamos entrar na pregação agora. Deixa aberto Isaías 49. Amém? Uma coisa interessante. Onde eu vou, eu creio que Deus tem me dado um ministério de motivação. E você vê quando eu olho no olho de pessoas às vezes um problema de separação, tantos problemas graves. Eu chego, olho nos olhos, falo de Jesus, algumas pessoas já conhecem. Mas eu chego para elas, começo a falar, não, Deus vai fazer de você um grande homem de Deus. Você quer isso? Gente, até hoje 100% querem. Até hoje 100% falou que querem. Você gostaria de Deus te usar para levantar defunto, curar pessoas, restaurar lares? Mas eu quero isso, cara. Mas, cara, eu sou vida torta, né? Até a pessoa falou que é vida louca. São vida torta. Fala, cara, Deus desentorta essas vidas. Deus desentorta. Deus muda. Deus faz tudo se você quer isso, cara. Então, é um processo de motivação. Jesus Cristo, ele olhou para cada um deles, dos discípulos, e quando ele chamou esses discípulos, gente, cada um, eles estavam no pecado. Eles estavam numa vida que não era uma vida de Deus. Apesar de de estar numa nação judaica, uma nação que realmente tinha Deus como único Senhor, mas eles estavam na vida deles, eram publicanos, eram ladrões, e Deus, Jesus Cristo, incentivou cada um. Amém? Eu vejo que esse é um chamado. Não para todos, mas para alguns, porque nós temos que crer nas pessoas. Você tem que ver um bandido, e quando esse bandido aceitar Jesus Cristo, não vê mais um bandido, mas você vê um grande Paulo se levantando para fazer diferença.
os seus filhos, os nossos filhos. Eu não tenho que olhar eles, às vezes, com infantilidades, com problemas. Eu tenho que olhar eles como grandes pregadores que vão ser. Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar a tua casa sendo totalmente transformada? Gente, nós temos que olhar com o olhar da fé. Mas só que tem pessoas que muitas vezes, querido, eles só querem ir fazer para quê? Por causa do brilho do mundo. O pastor tal, ele prega no Gideões, prega em tal lugar, e quantas pessoas vê ele? Mais de 10 mil, 15 mil. Então eu quero pregar no Gideões. Mas por quê? Eles querem fazer a vontade de Deus ou querem fazer com que eles sejam conhecidos? Irmãos, aqui vai ser um lugar de, entre aspas, abortar sonhos da carne. Aqui vai ser um lugar de nascimento de sonhos de Deus. Amém? Tem pessoas, queridos, que compram grandes gravatas, roupas de diversas cores, lindíssimas. Para quê? Para mostrar para pessoas. Carros para mostrar para pessoas. Casas para mostrar para pessoas. Irmão, questiona o nível de fé. Eu tenho que ter casa bonita porque eu quero conforto. Não é pecado. Um carro bom para viajar, para andar, não é pecado. O problema é quando eu faço isso para mostrar. Ou o problema é quando eu tenho inveja. São dois pecados. Irmãos, tem um texto aqui que está, Isaías 49:2, que diz assim: e até da santa cidade, 49:2, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Irmãos, Deus sabe o meu coração. Deus me conhece. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho conhecido pessoas aqui que têm me deixado, irmão, perplexo pela vontade de servir a Deus. São pessoas que não mais, elas querem ou não querem mais ser vistas pelas pessoas. Irmãos, tem ministério que se você começa a chamar um ou outro para pregar, quando você não chama um, a pessoa ia brigar. Irmão, nunca aconteceu isso nesse lugar. Porque são pessoas que quando a gente chama, se não dá nessa semana, semana que vem, eles vêm trazer a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus ser espalhada. Quando eu falei do ministério de louvor, eu tenho amado esse ministério porque são pessoas que realmente, irmão, são tratáveis. Eu tenho visto o ministério de intercessão, tem os seus probleminhas, suas dificuldades, mas são pessoas que querem muito a Deus. Estão pagando um preço para fazer a vontade de Deus. Amém? Querido, a palavra de Deus, para que serve uma flecha, irmão? Para que serve uma flecha? É para ela sair e alcançar um alvo. É ou não é? Um alvo. Uma flecha. Nesse texto, Isaías chega e fala o seguinte: que Deus me fez uma flecha polida. Gente, imagina uma flecha. Não é um pedaço de madeira cortado às pontas. Não. É de metal. Poliu. Limpou. Sabe onde ele colocou? Na aljava dele. Quem pode ser amém? Irmão, esse homem tratado por Deus, que depois foi cerrado ao meio, ele fala assim: Deus me poliu, Deus me limpou, me fez uma baita de uma flecha. E sabe onde ele escondeu? Na aljava dele. Irmão, eu quero estar escondido na aljava de Deus, irmão. Eu não quero estar, querido, somente fazendo a obra. Somente fazendo a obra. Obra. Eu quero ser conhecido. Olha que flechona bonita. Não. Irmão, eu quero estar onde Deus está. Porque na aljava dele é o lugar de maior proteção, querido, que a gente pode estar. Tem pessoas que muitas vezes fazem tanta obra de Deus e vai perdendo família, vai perdendo pessoas, vai perdendo relacionamento, vai perdendo tanto porque ele estava mais interessado em dinheiro e reconhecimento.
Querido, o lugar de maior proteção que você pode estar é aonde Deus te coloca. Porque na hora que Ele for te usar, irmão, quem vai te direcionar não vai ser a tua mão, mas Ele vai tirar bom proveito e vai acertar o alvo. Quem pode dizer amém? Irmãos, às vezes tem pessoas que elas se escandalizam e falam o seguinte: cuidado para você julgar, para não ser julgado. Eu acho que todo julgamento humano, isso nós temos que tomar um cuidado. Mas, querido, eu questiono muitos ministérios, eu questiono muitas igrejas, que hoje, buscando ardentemente uma fórmula, um jeito de ganhar dinheiro, um jeito de aglomerar um monte de pessoas, eu creio que estão fazendo, em vez da igreja, estão tentando fazer simplesmente um aglomerado, um império. Irmãos, existe um imperador, existe um rei que chama Jesus. E a igreja dele é direcionada por ele. A igreja dele, existem as flechas que estão na aljava dele. E essas flechas que estão na aljava, elas não questionam: Senhor, quando o Senhor vai me usar? Senhor, eu quero ser usado. Olha as pessoas, eu queria estar no ministério, eu queria estar aqui, eu queria estar lá. Existem, irmãos, coisas que eu falo no meio da igreja, porque Deus tem chamado cada um de vocês. Irmãos, não é para ficar no banco. Cada um de vocês tem um chamado específico para fazer coisas. Mas vocês estão na aljava. Se esta flecha começar a pular demais, irmão, pode ser que você caia da aljava de Deus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Irmãos, existe ministério chamado para todas as pessoas. Mas a coisa mais maravilhosa é quando eu estou numa igreja levantada por Deus, num lugar levantado por Deus, com pessoas que querem a Deus, com pessoas que realmente elas sirvam a Deus. Porque vai chegar a hora que vai ter uma flecha chamada Alessandro. Chegou a tua vez, Alessandro. Vai para as nações, meu filho. E ele vai cumprir o propósito, porque a Bíblia fala que toda palavra, toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. E eu posso colocar também: toda flecha que sai da minha aljava, ela vai alcançar o alvo que eu determinei. Quem pode dizer amém? Gente, eu vou te falar, a Bíblia, ela coloca em 2 vezes em Mateus e em Lucas, quando ela chega e fala assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu faço de você o que eu quero. Vocês são como barro, quando fala em Jeremias, nas minhas mãos. Irmãos, eu quero que você escute isso. Queridos, aqueles que são de Deus são moldáveis por Deus. Pedro foi moldado por Jesus. Pedro negou a Jesus e ele sabia. Eu neguei a fé, eu neguei o rei. Só que ele estava sendo moldado por Deus. E quando chegou naquela hora, Jesus Cristo ressuscitou e falou assim, ó: chame todos os discípulos, mas chama também a Pedro. Nós colocamos já isso nos estudos. Se caso Jesus não falasse assim, ó: chama também a Pedro, ele não teria ido, porque ele falou, ó: eu não sou discípulo, eu neguei. O Senhor conhece cada um dos filhos dele. E eu quero te falar uma coisa, irmão. Eu quero que você pegue aí Isaías 49:15. Está aberto? Deus, ele te trouxe aqui para escutar esse versículo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eu quero te falar que tem algumas pessoas que Deus trouxe nessa manhã para escutar isso. Porque tem pessoas que já ficaram frustrados, decepcionados, tristes, com muitas situações que houve. No meio da igreja, no meio de tantas coisas, frustrado na sua vida financeira, frustrado na tua vida espiritual, frustrado na tua vida de relacionamento no teu lar. Eu quero te falar. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem teve filho e não teve dor no parto? Já aconteceu isso, né?
Já aconteceu isso. Então a gente deveria bater nessa irmã aí, porque a Bíblia fala que é com muita dor que vai ter. Então faltou a dor ainda. A Célia, não precisa bater não, né, Célia? Amém. Foi a Célia, foi você? Não teve dor, Célia? Meu Deus do céu, temos que fazer alguma coisa para cumprir a palavra de Deus aqui. Irmãos, eu quero te falar, qual de vocês mulheres que tiveram filhos, você esquecer do teu filho em cima do banco? Você esqueceria, filha, da tua filha? Consegue esquecer? Consegue, nega? Esquecer dos nossos filhinhos? Quando nasceu meus 3 filhos, eu estava lá, do lado. Eu estava do lado. As pessoas falaram que o marido, ele desmaia, né? Tem uns maridos que desmaia. Irmão, para mim foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Quando eu vi o rosto de cada um deles, eu profetizei. O médico deu na mão da mulher. E aí a última, a Débora, foi a que sofreu mais. Ela colocou um caninho de aspiração. Os outros 2 não teve isso. Nossa, aquilo lá para mim foi um sofrimento. Mas quando deu na minha mão, aquela riqueza. Minha filha. Uma das coisas, a mulher, ela vê com alegria. O homem, ele já olha e já fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? Jesus, que responsabilidade. E eu comecei a profetizar que ia ser grande na terra. Deus ia fazer coisas tremendas na vida deles. Gente, eu vou te falar, até o pai, ele não esquece do filho. A mãe esquece do filho. Esquece. Deus fala, olha, mesmo que se isso acontecer, eu não vou me esquecer de você. Eu quero te falar, querido, que tem pessoas aqui que já são flechas que estão na aljava do Senhor. São pessoas que estão sendo polidas, pessoas que estão sendo tratadas. E muitas vezes a luta, irmão, não é para te matar, é para te deixar mais bonito. Querido, não é alisando o ouro que deixa o ouro mais puro, mas é o fogo. O fogo. E muitas pessoas no meio do fogo estavam ficando bonito, estava Deus tratando, estava Deus curando aquelas pessoas. A pessoa desiste porque o fogo consumiu. Irmão, é no meio do fogo que Deus vai te deixar mais bonito. E tem pessoas que já foram tratadas e estão na aljava de Deus. Se Deus ainda não te tirou, querido, descansa nele. Se Deus não te tirou da aljava, descansa. Porque vai chegar a hora que Ele vai tirar. E você vai encontrar um alvo do Senhor. Algumas pessoas novas aqui não sabem. Mas, irmãos, nos momentos mais importantes da minha vida, o que antecedeu foram palavras proféticas. E nós temos que ter uma maturidade em saber o que é de Deus ou não é. Amém? Tem muitas pessoas, Deus falou que você vai casar com um loiro. E aí com tudo que é loiro fica de olho. Aí depois vem um outro profeta e falou, não, Deus se enganou, era um moreno. Aí o cara, moreno. É um japonês, né? É um japonês, é um não sei o que lá. E a pessoa vai acreditando em tudo. São pessoas muito criancinhas na fé. E pessoas vieram e falaram profecias sobre o meu respeito. Teve um que falou, eu estava num avião, sério. E ele falou que teve um sonho. Só que é uma coisa, ele não tinha se identificado com cristão. Nós estávamos no avião. E aí eu comecei, eu acho, a cantar uma música, o cara chegou para ser cristão e tal. E aí ele falou que Deus tinha dado um sonho para ele, que tinha um oriental que queria estar tocando na banda dele. Cara, eu não sou legal. Mas para qualquer um que tenha desejo de estar numa banda grande, porque o cara era conhecido do Azaf Borba, da família, de ficar lá com a família. E aí falei, poxa, que bom, vamos orar então, vamos orar. Aí, filho, aquilo não soou bem no meu coração, não soou. Mas quando Deus chegou e falou do ministério, do chamado de sair, Ele usou os homens para falar comigo, aquilo mexeu no fundo do meu coração. Mas você sabe o que aconteceu, irmão? Quando Deus falou que Deus tinha um chamado e não era lá em São Bernardo, era em outro lugar, eu perdi o meu emprego. 6 meses depois. Aí alguns irmãos sabem, roubaram o carro, né, João? Roubaram o celular, fiquei ao léu. E, irmão, Adriane lendo o livro de Jó ainda. Falei, pelo amor de Deus, lendo Jó, perdeu tudo. Filho, a gente não tinha filho. Eu falei, tá só faltando cair um avião nessa casa e levar o resto.
Irmãos, ali foi a hora que o fogo começou a acender. E aí Deus me trouxe para cá. E aí depois Deus chegou e falou que ia ser um pastor. Mais fogo. E, irmãos, e sabe o que é a bênção? A Luzia tem nos acompanhado há tantos anos, né, Lu? É as pessoas que Deus coloca, irmão, no fogo para queimar mais ainda. É aquele fogo, galera, que às vezes, irmão, você não sabe de onde está vindo tanto fogo. E sempre Deus está do lado, assim, ó. Sempre tem a segunda opção. Né? Eu vou falar, Deus, desculpa. Poxa, quadrangular já é uma igreja pronta, né? Vai para quadrangular. Comunidade Cristã de Curitiba, olha que pensa. Ó, igreja, do jeito que você quer. Sempre o fogo acendendo, irmão. Mas Deus tinha um plano. E eu tinha que atingir um alvo. E foi a hora que Deus, Ele me tirou da aljava. Esticou. E eu creio que eu estou no meio do caminho, irmão. Mas existe um alvo na minha vida. Olhe para mim. Cada um de vocês tem um alvo. Vocês nasceram 4 em 1. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Mas antes de tudo isso, você também é um propósito de Deus. Nem todo mundo vai alcançar o propósito, mas tudo que Deus falar, vai fazer. Por quê? Porque Deus é mandão? Não. Porque Ele quer honrar cada um de vocês. Ele quer ver vocês alcançando um alvo tremendo. Ele quer ver você, santo, chegando e falando, esse é o meu filho aqui, ó. Esse cara eu gosto. Sabia? A palavra de Deus, quando Satanás foi lá no céu, ele chegou e falou assim, olha meu filho lá, íntegro. Mas é que você dá tudo para ele. Então vai lá e tira. Deus conhecia o coração da pessoa, gente. Depois Deus, eu tenho certeza que Deus olha para Satanás depois que aconteceu tudo. Quando ele começa a prosperar Jó, fala, meu filho, você acha que Deus não quer ver isso na tua vida, querido? Você acha que Deus não quer chegar para Satanás e falar, esse é meu filho, eu tenho prazer nele? Irmão, no céu ouviu-se algumas vezes, ouvi Deus. E 2 delas foi em relação a Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele era uma flecha que alcançou um alvo, o chamado de Deus. Igreja, talvez você não sabe por tudo que você está passando. Mas existe um fogo. Eu só tenho que saber o seguinte, Senhor, esse fogo é do Senhor? Esse fogo é do Senhor? Isso que está é do Senhor? É para te curar. Deus, Ele vai falar com você. Irmão, as coisas que Deus falou que ia ser comigo, pessoas falaram, só que eu cheguei e aguardei o tempo de Deus. Deus, eu sou para ser pastor mesmo? Fala sério, por que o senhor não me avisou em São Bernardo? Deus não falou nada, foi me avisar aqui, eu já tinha vendido casa, irmão, que situação. Eu falei assim, Senhor, irmão, ó, eu não aconselho que faça isso, porque tem muitos irmãos muito místicos. Isso foi uma hora, eu e Deus. Agora o que você fizer aí, ó, problema teu, que se cair na forca, vai lá e se enforca. Eu abri a Bíblia, estava eu e a Adriane. Eu falei, Deus, é para mim ser pastor, o senhor fala comigo agora, porque eu preciso saber isso aí, mas o Senhor vai falar comigo. Quando abri a Bíblia, estava escrito, e eis que eu vos constituo pastor das minhas ovelhas, casa de Israel. Não pude falar nada. Porque eu não estava sendo manipulado por homens, por pessoas. E Deus sabe que eu nunca sonhei em ser pastor. Eu queria tocar. E não para mostrar para a pessoa. Eu queria tocar para Ele. Irmão, Deus, Ele vai falar com você o que Ele tem para você. Eu proíbo profecias do capeta para desviar você da direção de Deus. Tem pessoas que estão indo direitinho do chamado de Deus. Vem um profeta dos quintos dos infernos e chega e fala, ó, Deus fala isso. Ó, Deus falou que essa mulher não era para ser sua esposa, é aquela. Irmãozinho já está meio propenso a deixar a irmã, já deixa e já fica com a outra. É de Deus uma coisa dessa? E assim na igreja, essas igrejas sim de profecia. Irmão, existe um fogo
e existe uma aljava, e existe uma flecha. Você é a flecha. Deus, ele tem a aljava, mas o fogo, ele está te purificando. Ele está fazendo você melhor. Quem pode dizer amém? Amém? Eu queria saber, eu queria que todos ficassem em pé em nome de Jesus. Essa palavra eu sei que é para algumas pessoas, provavelmente para todos. Mas querido, você que está passando por um fogo na qual eu já passei, e talvez esse fogo ainda não apagou, e talvez vai se apagar somente no arrebatamento, mas você não estava entendendo o fogo de Deus na tua vida. E você achou até que Deus tinha te abandonado. Eu quero que você venha aqui à frente. Vem aqui à frente, você que está passando por esse fogo. Eu quero orar por você. Tem várias pessoas. Você que está passando por esse fogo, irmão, deixa eu ser mais claro. E nesse fogo você até ficou na luta e falou: Deus, até parece que o Senhor me abandonou, eu estou numa luta muito grande. Vem aqui na frente. Por favor, irmãos, não tenham medo de pessoas. Deus, ele quer... Eu não sei se ele quer apagar o fogo, mas ele quer fazer algumas coisas na tua vida. Vem aqui na frente, por favor. Deixa a gente orar por você em nome de Jesus. Vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus, ele quer centrar algumas coisas na tua vida. Ele quer, em nome de Jesus Cristo, mostrar que é Ele que está nesse fogo. Ele está fazendo de você melhor. Vem aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Queria pedir para o pessoal da intercessão. Quem mais? Quem mais está passando por esse fogo, irmão? Quem mais está passando por esse fogo? Quem mais está passando por esse fogo? Vem aqui. Em nome de Jesus. Deixa Deus, em nome de Jesus, te limpar. Gostaria que vocês ficassem. Gostaria que vocês ficassem. Colocasse as mãos. Colocasse as mãos. Vamos estar. Vamos estar orando em nome de Jesus. Ninguém mais está passando por esse fogo? Pai, nós colocamos essas pessoas diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Porque, Senhor, o Senhor está fazendo do Teu jeito. É o Senhor que faz, é da forma que o Senhor quer. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedindo a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha mostrar, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai, fazer de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, uma flecha limpa na Tua mão. Uma flecha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que vai alcançar o alvo em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja fortalecendo, o Senhor esteja fortalecendo, o Senhor esteja fortalecendo em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai, fazendo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, com que a Tua mão venha, Senhor, a segurar no momento de grande dificuldade, porque, Deus, nós sabemos, ó Pai, que todos os Seus filhos, eles passam por luta, passam por a purificação, pela limpeza, mas, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor quer que todos eles sejam, Senhor, como flechas da Tua mão, e nós oramos, Senhor, pedindo, Deus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro, Pai, e já profetizo, Senhor, que todos esses que estão sendo tratados em Ti, Pai, vão, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, vão ser, Senhor, cheios da Tua graça, vão ser pessoas, ó Pai, que vão alcançar o objetivo, o alvo, vão, Senhor, ser flechas da Tua mão. Senhor, nós como igrejas abençoamos os Teus filhos, as Tuas filhas, e declaramos no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem com Tua graça, pelo poder que é no nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que dá, Tu és o Deus, Senhor, que fortalece. Oh, Espírito Santo, Tu és o Espírito da verdade. Tu és o Espírito da verdade, Jesus. Em nome de Jesus. Aquela mulher que acabou de ter o filho, ela pode talvez esquecer dele. Mas você que não vê aqui à frente, Deus fala para você, Ele jamais se esquece de você. Ele jamais se esquece de você. Você nasceu para um propósito. E o propósito que Ele tem na tua vida vai ser alcançado. Deus, Ele está transformando você e a tua casa.
Deus, Ele está transformando a tua esposa. Ele está transformando o teu marido. Ele está transformando teus filhos. Ele está transformando a tua casa. Porque Ele tem um objetivo. Ele tem um sonho na tua casa. E você sabe que Deus está falando com você. E isso vai acontecer na tua vida. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Vamos aplaudir a Jesus, gente? Amém. Pode voltar para os seus lugares. Vamos sentar um minutinho. Irmãos, um dos momentos mais difíceis que eu e minha esposa nós passamos foi porque teve uma irmã que ela não queria fazer a vontade de Deus pelo testemunho dela. E aí Deus falou que ia levar uma flor do jardim dela. E eu escutando aquilo. E aí depois morreu a filha dela. Irmão, aquilo me deixou indignado. Porque eu falei, poxa, Deus vai ter que começar a matar todo mundo aí para fazer a obra. Tem que ser dessa forma. Irmão, eu não sei, eu não posso questionar a forma de Deus. Eu te falo que o meu Deus não precisa matar meus filhos. Só que a gente tinha isso na nossa mente. E teve um dia que eu estava na comunidade, eu estou encerrando, tá, irmãos? Nós estávamos lá no Santa Cândida. E a Sara, pai, eu tô com muita dor aqui, pai. Aí nós estávamos na hora do ensaio. Só que tem um detalhe, filhos, às vezes quando ele quer alguma coisa, ele fala que está doendo, não é? E às vezes a Sara falava isso. Então a gente ficava meio assim. E aí naquele dia eu falei, filha, se estiver doendo muito, eu te levo. Né? É porque tem um ensaio agora. Ela, não, pai, eu aguento. Você aguenta? Não está doendo tanto? Não, tá. Fui no ensaio. Aí a Adri veio falar para mim que a Sara estava doendo muito. Aí ela falou, eu vou levar. Vou levar ela. E a Sara começou a vomitar. E aquilo me deixou com o coração apreensivo. Falei, puxa vida, né? Não fui tão sensível como deveria ter sido com a Sara. Mas a Adri levou ela. E aí, irmãos, começou a vir aquela palavra. Mas eu falei, Deus, eu quero fazer tudo o que o Senhor mandar. Pai. E veio a palavra. E ia no médico, ia no outro, falaram que era verme, falaram que não sei o que lá. E teve uma hora que a Adri se explodiu. Pensa, gente, a Adri se explodiu, a coisa estava feia. Porque a Adri, eu vou te falar uma coisa. A Adri é bem na dela. E ela brigou lá com uma pessoa, falou, mas você não pediu nenhuma ecografia, nada? Aí a mulher lá, a médica, né, falou, tá bom, vai, tó. E quando foi fazer a ecografia, o rapaz que fez falou, leva urgente para o seu médico. Gente, o que você pensa? Aí a Adri falou isso para mim, nós ficamos super preocupados, levou no médico. Aí a médica, quando olhou, falou, vamos ter que operar agora. Gente, o que você pensaria? Então eu vou falar, é câncer. É ou não é quem pensou isso? Gente, nosso coração ficou. E a Sara entrou na sala de cirurgia, lá no Pequeno Príncipe, e eu saí com a Adri. Eu e ela chorava. A gente chorando. Por quê? O que nós pensamos? A nossa filhinha estava indo embora. Gente, aquilo foi muito forte na nossa vida. Foi um momento mais difícil que nós tivemos. E só vinha aquela palavra, vou tirar uma rosa do seu jardim. Eu falei, Deus, mas o Senhor vai fazer desse jeito? O que o Senhor manda fazer, eu faço, Deus. O que o Senhor pede para fazer, o que eu entendi no Senhor, eu faço, Deus. O Senhor vai ter que tirar nossa filha, por quê? E, gente, foi uma situação muito complicada. Aí nós voltamos lá para o Pequeno Príncipe, né, Adri? Foi a situação mais difícil que nós passamos. E aí quando eu cheguei no Pequeno Príncipe, aí fizeram tudo, aí o médico queria falar conosco, eu não me lembro direito. Aí ele falou, olha,
o útero dela estava com o ovário. Ele contorceu o ovário e por isso que estava assim, nós arrancamos. Nós estamos mandando um material para biópsia, mas não é nada não. Gente, aí eu e ela choravam de felicidade. A gente chorava de felicidade. Aí não foi nada. Gente, naquele momento, aquele fogo ardia de uma forma tão grande. Mas era uma hora que Deus estava mostrando, até os teus filhos são meus, maçã. Deus não precisa levar nossos filhos. Amém? Mas aquele fogo, querido, eu estava fazendo a vontade de Deus. E eu creio que eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas não quer dizer, irmão, que nós não vamos passar pelo fogo. Então, por isso que eu te falo, querido, aguenta o fogo. Você está ficando mais bonito. Você consegue olhar para a pessoa do teu lado e falar, você está ficando mais bonito? Nós estamos ficando mais bonitos. Eu acho que eu estou ficando mais gordinho, viu? Também onde a gente vai ter comida, gente, eu estou ficando mais bonito e mais gordinho. Amém? Irmão, desculpa falar, mas eu quero te falar, quero te dar uma injeção de ânimo. Deus, Ele não se esqueceu de você, não. Você está sendo guardado para um momento específico. E pessoa já está sendo tirada da aljava. E está alcançando o objetivo. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus?